Oi, vou apresentar para você 6 tipos ou 6 movimentos de sinais que encontramos na língua brasileira de sinais, que nós chamamos eles de um nome bem específico que existe na língua de sinais. Um exemplo de um sinal com um movimento chamado de retilíneo. Como um sinal que nós podemos exemplificar? Temos o sinal de encontrar. Aqui consideramos duas pessoas, configuração de mão em D, e aqui eu considero que tem uma pessoa, aqui eu tenho outra. E essas duas pessoas, você imagina que elas vão se encontrar. Então, o sinal de encontrar, certo? Então, esse sinal é chamado de retilíneo. Qual outro movimento de sinal e um exemplo? Temos um exemplo de sinal chamado helicoidal. Vem de helicóptero, né? O movimento. E qual que seria esse movimento? Podemos dar um exemplo do sinal de alto, com a configuração da BND, e você faz esse giro, esse movimento, como se tivesse o helicóptero girando no alto. Então, sinal de alto. Outro sinal que nós chamamos de circular. Vou dar exemplo para você do sinal de brincar. Configuração de mão em Y. Configuração de mão em Y. E faz esse movimento circular. Então, esse sinal aqui é chamado de brincar. Então, esse movimento é chamado de circular. Qual outro movimento de sinais que encontramos na língua brasileira de sinais? O sinal de exemplo com um movimento chamado de semicircular. Então, temos o brincar, que é fazendo o movimento de círculo, e o semicircular, um exemplo, a configuração de mão em D, o sinal de surdo. Você pega no ouvido e leva até a boca. Surdo, então é semi, então ele não gira totalmente, não é círculo, é semicircular, então sinal de surdo. Outro exemplo chamamos de sinuoso, esse movimento na língua brasileira de sinais. Qual o exemplo? O exemplo do sinal de Brasil, configuração de mão em B, e você faz esse movimento na frente do sinalizador. Então, esse sinal é chamado de Brasil e o nome é dado de sinuoso. E por último, das 6 dicas de sinais que nós chamamos na língua brasileira de sinais, o sinal de angular. Então, angular, configuração também de um sinal chamado de raio e é chamado de angular. Então, esse sinal é raio, certo? Espero que você gostou da dica e até a próxima.